Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre uma coisa que quase ninguém sente, que é a ansiedade. Quase ninguém, né? Todo mundo praticamente. Todo mundo tá meio perdido. Mas vamos ver, o que é a ansiedade? O significado. Ansiedade, preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Mas principalmente, preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Então, ansiedade, medo e preocupação são tripés da mesma coisa. Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu muitas vezes me percebia com as mãos geladas, os pés frios e suando. A minha mente era completamente desgovernada. Uma carreta sem freio na descida. Era um cavalo sem rédea. Eu não tinha consciência do quanto aquilo me atrapalhava, me sabotava, me destruía, me fazia ter sensação de incapacidade, de não merecimento, porque a minha mente ficava no futuro e só pensando em coisas que eu não gostaria que acontecesse comigo no futuro. Não era só ansiedade, era o medo de algo que eu não queria que acontecesse. Eu gastava mais tempo pensando no que eu não queria que acontecesse, no que eu gostaria que acontecesse. Compreende o quão isso é louco, é sem noção? Vamos ver o que a Bíblia fala pra gente sobre ansiedade, sobre como a gente combater e como a gente destruir esse mal que amassa a gente e sabota a nossa vida toda. Em Mateus 6,27, o próprio Jesus Cristo fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui ele já mostra que a preocupação barra medo, barra ansiedade é desnecessário. A ansiedade, o futuro, ele só existe aqui, só na nossa mente. Não é real. Pode ser real, mas não é real. Porque a única coisa que existe é o que a gente pode palpar agora e pode modificar agora. O futuro e o passado só existe aqui, só na nossa mente. Quando a gente passa muito tempo pensando no futuro, normalmente no que a gente não quer que aconteça no futuro, né? Quando a gente passa muito tempo pensando no futuro e muito tempo pensando no passado, a gente não fica presente. Quando a gente pensa muito no futuro, a gente fica ansioso. Quando a gente fica lembrando muito no passado, normalmente em coisas que fazem a gente se sentir mal, pra gente ficar remoendo um remorso, a gente fica deprimido. Futuro, ansiedade. Passado, depressão. Em 1 Pedro 5, do capítulo 5, versículo 7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui, Pedro já começa a nos dar um caminho para como a gente vencer essa ansiedade. A primeira, o próprio Cristo falou: não precisa ficar ansioso, que você não consegue nem aumentar um minuto na sua vida. E Pedro fala: lancem sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus. Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em vez da gente ficar preso no futuro ou no passado, pensando em coisas que a gente gostaria de ter feito diferente ou gostaria que não acontecesse com a gente faz o melhor que a gente puder no presente e depois coloca tudo nas mãos deles, das mãos do Senhor, porque a gente só tem controle sobre o que acontece com a gente em 10% das coisas que acontecem com a gente. 90% são do mundo, são acontecimentos. Então a gente tem que cuidar desses 10% diligentemente, fazer o melhor que a gente pode para que a gente tenha a consciência tranquila e não precisa se preocupar com 90% que não está no nosso controle. A gente tem que cuidar o que a gente pode cuidar e não se preocupar com o que a gente não pode cuidar. E saber que o que acontecer, o Senhor, Papai do Céu, está com a gente. Em Filipenses 4, do 6 ao 8, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então a gente vê, sabendo que o futuro e o passado só existem na nossa mente. A ansiedade, a preocupação e o medo é o medo das coisas que podem acontecer no futuro com a gente. E aqui fala que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. A depressão
A depressão não, a depressão também, mas principalmente agora, o que a gente está falando, a ansiedade é um problema mental, não um problema intelectual, mas um problema mental, de uma mente sem rédeas, de uma mente sem controle, de uma mente que vaga por aí, acelerada, igual um carro que está com as rodas fora do chão, mas está acelerado no máximo que puder. Essa energia toda vai embora e a gente não sai do lugar, porque a gente gasta energia no foco errado. A gente foca no futuro e nosso presente fica negligenciado. Em Mateus 6, do 31 ao 34 diz: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos vestir. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia com seu próprio mal. Deixe as coisas acontecerem. Cuida dos 10% que você pode fazer, que nós podemos fazer. Entregue na mão do Senhor o resto. Tira esse peso das suas costas. Tira esse piano das suas costas. Tira esse saco de feijão das suas costas. Pô, às vezes a gente fica criando hipóteses na nossa cabeça que nunca vão acontecer. A gente tem, em média, 70 mil pensamentos por dia. Para onde que a nossa energia vai? Tem um ditado que diz: para onde a nossa atenção vai, a energia flui. Em que a nossa atenção está? Em um cenário hipotético no futuro que a gente não quer que aconteça. Porque a gente não pensa nas coisas boas, né? A gente só pensa em coisa boa, coisa ruim. No futuro, com medo do que a gente não quer que aconteça. Fé, o medo nada mais é do que fé naquilo que a gente não quer que aconteça. E no passado, lembrando de algo que a gente fez errado, que poderia ter feito diferente, em vez de se perdoar e seguir em frente no presente, a gente fica remoendo o passado ou planejando e com medo do futuro. Em Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Descanse o seu coração, faça o melhor que você puder, não negligencie o presente e o futuro vai ficar tranquilo. Não deixe sua mente correr solta, sem rédea, igual um cavalo selvagem. Monte guarda na porta da sua mente. Não deixe ela devagar e não deixe pensamentos ruins entrar. Não deixe o medo entrar na sua mente, porque o medo nada mais é do que a fé naquilo que a gente não quer que aconteça. Então, em vez de pensar no que você não quer que aconteça, para a ansiedade te matar, no que o futuro pode te destruir ou pode acontecer algo que você não queira, pensa no que você queira. Faça seus 10% no presente e espere o melhor. Salmos 94:19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É nele, em Papai do Céu, é no Senhor que a gente acha o consolo. A gente acalma a nossa mente, a gente cura essa doença mental de viver no futuro e viver ansioso, e viver com medo, e viver preocupado, pré-ocupado, ocupado antes da hora. Cada dia tem o seu mal. Cuida do mal do dia de hoje. Amanhã você vai cuidar do mal do dia de amanhã. Não antecipe o mal do dia que ainda não chegou. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. A gente sabe que o medo, a ansiedade e a preocupação é o tripé é o significado de ansiedade. É preocupação excessiva e medo do futuro. Medo do que a gente não quer, do medo que a gente não quer que aconteça com a gente. Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas da morte, essa deve ser a nossa atitude. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Cuida do presente, faz o melhor que você puder e tira o piano das costas. Entrega para ele, que ele cuida de você, ele tem que cuidar de você, ele tem que cuidar de você e ele sempre vai cuidar de você. Você é filho amado, você é filho amado. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Exercita essa confiança, exercita tirar o piano das costas e colocar nas mãos do Senhor. É o único jeito de vencer a ansiedade. É essa atitude, é essa reprogramação mental. A gente passou anos e anos da nossa vida, deixando a nossa vida correr frouxa em um cavalo selvagem sem rédea. Quando a gente vai colocar a rédea nele, vai ser difícil no começo, porque tudo que a gente vai tentar fazer uma mudança tem um período de adaptação.
A vida toda você deixou a sua mente com a porta aberta para entrar e sair quem quiser e o que quisesse. Quando você mudar isso, as coisas vão ficar difíceis durante um tempo, mas depois vai ficar um padrão, do mesmo jeito que é um padrão a gente viver ansioso ou depressivo. É uma reestruturação, uma reconfiguração mental. Isso demanda certo tempo e só com o Papai do Céu a gente consegue isso, porque a gente faz a nossa parte e o resto a gente descansa nele, a gente entrega nas costas dele. Mateus 11:28 diz: venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A mente sobrecarregada de medo, de desespero, de ansiedade, de preocupação. E eu darei descanso a vocês. Tá vendo? É nele que a gente encontra a cura para a ansiedade. A gente faz a nossa parte. Tem um outro ditado que fala: Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Faça os seus 10% e confie os 90% nele. Faça a reforma e coloca um freinho na boca do cavalo da sua mente. Não deixe ele correr solto no passado e no futuro e o presente negligenciado. E tem a promessa final de que isso tudo um dia vai acabar. Esse esforço nosso para nos manter próximo dele, para nos manter com a mente saudável e não solta, tem uma promessa que diz em Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, faça a sua parte, faça o mínimo. Se você está com dificuldade, está se afogando, estenda pelo menos o braço. Não fique com os braços para trás e pedindo ajuda. Estenda pelo menos o braço. É os 10% que você pode fazer. É os 10% de você poder fazer o mínimo para receber a sua ajuda. E ela virá, porque quando você muda a direção e controla um pouco a mente que antes era solta, as coisas mudam, as coisas ficam melhor. Preocupação é igual um tanque de gasolina furado. Você pode encher ele, você pode colocar gasolina, mas se ele estiver furado, ele não vai render aquilo que deveria render. Tem uma frase do Sêneca que diz: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente insiste em fazer isso, né? Em antecipar desgraça? A gente não antecipa coisas que a gente quer. Isso requer treino na mente. A mente, se ficar sem treino e se ficar solta, só vai pensar naquilo que é mal e naquilo que você não quer que aconteça. Não sei porquê. Talvez seja a nossa natureza, desde lá do Jardim do Éden, não sei porquê. Mas é o que acontece. Ela precisa de treino. E quando as coisas começarem a ficar difíceis, fala pra você: a minha ansiedade não é maior que eu. Não é maior que eu. Você é maior que ela, você é maior que tudo, porque você é filho do Deus Altíssimo. E Ele te criou para ser feliz, não ansioso e depressivo. Beleza? Boa sorte, se esforça, faça a sua parte que eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Beleza? Valeu!